Muito boa noite, amados ouvintes da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor. Estou aqui com meu exemplar da Palavra de Deus. Então vamos aqui fazer o último capítulo, exposição do capítulo 13 da Carta aos Hebreus. Então aqui, meus amados irmãos, este escritor, ele vai fazer as últimas exortação aos cristãos judeus que estavam ali em Jerusalém. E temos aqui algumas doutrinas, o qual deve ser seguida por cada cristão. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos adverte em tudo na nossa vida. Então nós precisamos da Bíblia, das Escrituras, para nós servirmos a Deus segundo a palavra dele. Que esta é a regra, é o manual de fé, de regra e prática, é a palavra de Deus. Porque, segundo o nosso irmão apóstolo Paulo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16 e 17, porque toda a palavra de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada para nos corrigir, para nos exortar, instruir em justiça. Então aqui no capítulo 13 da Carta aos Hebreus, finalizando este livro maravilhoso, finalizando essas exposições da Santa Palavra de Deus, e terminando aqui, eu vou entrar na epístola do nosso irmão Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então diz assim, permanecei, o versículo 1 do capítulo 13. Permanecei o amor fraternal. Sabe o que é o amor fraternal? É o amor, é o sentimento pelo um outro pessoa, pelo um outro irmão. Diz assim o versículo 2: Não vos esqueçais da hospitalidade, pois alguns sem saber hospedaram anjos. Então aqui ele faz uma referência, um exemplo, vamos tirar um exemplo aqui. Quem hospedou anjos foi quando o Senhor enviou os anjos ali para Ló, né? Até Ló hospedou anjos que veio de forma humana. Ali a gente costuma dizer na teologia teofania, né? Uma forma teofânica. Versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo o mesmo também no corpo. Digno e honra entre todos sejam o matrimônio, se bem como eleitos sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Então aqui, o versículo 4, ele está dizendo um matrimônio, né? Entre marido e mulher. Não uma vida conjugal pervertida entre o adultério, fornicação, enfim. Versículo 5. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contendo-vos que tendes, pois o mesmo disse, não os deixarei e nunca te desampararei. Irmãos, aqui tem uma questão aqui. Quando o escritor aqui fala em questão amor ao dinheiro, é pecado a pessoa ser rica? É pecado a pessoa obter riquezas deste mundo? Não, de forma alguma. O que a Bíblia vai nos mostrar é quando a pessoa coloca as coisas materiais, não só o dinheiro, mas isso vem através do dinheiro, é o amor, o coração nessas coisas. Por isso que ele fala, digno, é o versículo 5, seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Então, não é pecado a pessoa ser rico, mas tem que saber como a pessoa coloca o seu coração no dinheiro. Então, quer dizer, isso toma o lugar de Deus.
Por isso que o Senhor Jesus disse que primeiramente nós temos que honrar a Deus primeiramente, depois as outras coisas. Porque aqui, amados irmãos, aqui 1 Timóteo capítulo 6, a partir do seu verso, o verso 5 diz assim, contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da vida, cuidando-se com a piedade e fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro e piedades e contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento com que vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos, caem na tentação e no laço de muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submeteram alguns homens à ruína e à perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, altamente, com muitas dores. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Essas pessoas colocam o seu coração. Não que é pecado você ser rico, só não pode colocar o seu coração. É igual aquele jovem rico. Quando o Senhor Jesus disse, olha, me segue-me, você quer me seguir? Você quer me servir? Vende tudo e dê aos pobres. O que ele fez? Ele colocou o seu coração nas coisas físicas, nas coisas materiais. Versículo 6. Assim, com confiança, ousemos dizer que o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que poderá fazer o homem? Lembrai dos vossos guias, que falaram a palavra de Deus, atentamente com auxílio e caridade, imitai-vos a fé. Então aqui ele está falando, irmãos e irmãos, dos homens da fé, dos profetas, dos homens que foram guias dele. Um exemplo dele foi Moisés, né? Um homem obediente, servo de Deus, o qual neste mesmo dia vai dizer que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei desenvolver por doutrinas várias, estranhas. Bom que o coração vos fortifique na graça, e com alimentos que trouxemos proveito algum dos que eles se pervertam. Irmãos amados, é por isso, queridos, que eu gosto de examinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus como ela é, fazendo palavra expositiva, extraindo o que está escrito nas Escrituras. É por esse motivo que nós não vamos se perder com o falso ensino e com as falsas doutrinas. Por isso que diz, olha, é o versículo, não vos deixei desenvolver por várias doutrinas. Que doutrinas é essa, irmãos? É a doutrina verdadeira, é a doutrina da palavra de Deus. Quando o cristão, ele é envolvido com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, com as Escrituras. Eu costumo dizer que as Santas Escrituras, nós não vamos se perverter, porque o nosso irmão apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, versículo 1, o Espírito, porém, nos expressa que nos últimos tempos se apostarão da fé, quer dizer, se desviando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, quer dizer, mentes cauterizadas. E o que acontece com isso? Desses homens que se perverteram, homens que se apostataram da fé, eles vão ensinar as suas mentiras, suas heresias, que em suas próprias mentes estão cauterizadas. Quer dizer, deixaram a doutrina da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Versículo 10. Possuímos um altar, o qual não tem direito de comer os que servem o tabernáculo. Nós sabemos disso, que altar é esse, né, irmão? O altar hoje é o nosso corpo. O nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo.
Versículo 11. Os corpos dos animais, cujos sangues é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, e como oferta do pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, de fora o acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Pois não temos aqui cidade permanente, mas busquemos a que está por vir. Amados irmãos, a nossa pátria, a nossa glória não está neste mundo, não está aqui, está em Cristo, está no reino de Deus com Cristo Jesus. Portanto, oferecemos sempre por meio dele um sacrifício de louvor, um fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, na nova aliança, nós não fazemos mais sacrifício algum, questão das leis cerimoniais, de rituais, não. O sacrifício nosso agora é um coração quebrantado, um coração na presença do Senhor. Nós contemos louvores e glorificamos ao Senhor. Por isso que diz ali, olha, portanto, oferecemos para sempre, por meio de Deus, um sacrifício de louvor e um fruto de lábios e confessando o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem, reparti uns aos outros, pois tais sacrifícios se agradam. Obedeceis vossos guias, submetei-vos a ele. Eles cuidam de vós, de vós, como há de prestar conta. Obedeceis que façam com alegria, não gemendo, pois isso não será útil. Quando ele fala desses guias, irmãos, guias são os obreiros, guias são os pastores, né, que zelam, que estão ali pastoreando o rebanho do Senhor. Eles vão prestar conta do seu rebanho. Versículo 18. Orai por nós que estamos certos, que temos uma boa consciência, desejando todas as coisas, portar-nos corretamente. Verso 19. Rogo com certeza que assim façais, para o mais desprezeis sejam instruídos. Aí aqui ele dá a sua saudação final, os votos finais desta carta maravilhosa, o qual diz assim: ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer a vontade, operando que perante ele, agradável por meio de Jesus Cristo, o qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, que vos escrevi resumidamente. Sabei que o irmão Timóteo está solto, o qual ele vier depressa, eu vos verei. Saudai também todos os líderes e todos os santos, e da Itália vos saudam, e a graça seja com todos. Amém. Que Deus abençoe. Quero louvar a Deus por mais uma vez terminar as exposições das Escrituras da carta aos Hebreus. Que Deus vos abençoe.